Olá, como vai? Sou o professor Carlos Henrique de Jesus Costa e agora vamos apresentar algumas resoluções de exercícios envolvendo o conteúdo tabelas e gráficos. Neste primeiro exercício, vamos construir uma tabela de distribuição de frequência variável contínua. Exercício 1. As médias finais de 30 alunos obtidas na disciplina de Marketing são dadas a seguir. Construir uma tabela ou distribuição de frequência variável contínua. Antes de tudo, vamos lembrar que uma tabela ou distribuição de frequência variável contínua é utilizada quando há um grande número de elementos. Então, é conveniente agrupar os dados por faixas ou intervalos de classes de valores. No primeiro passo desta resolução, vamos organizar os dados em rows, ou seja, colocar em ordem crescente de valores. Veja na tabela que já organizamos os dados em ordem crescente de valores, do menor para o maior. Agora, no segundo passo, vamos calcular a amplitude total desses valores. Então, pegamos o valor máximo, que é 9,5 unidades, e subtraímos o valor mínimo, que é 4,5 unidades. Então, temos uma amplitude total dos dados de 5 unidades. No terceiro passo, vamos determinar o número de intervalos de classes, ou faixas que nossa tabela deverá ter. Para isso, vamos utilizar a regra de Sturges, que apresenta uma fórmula para ajudar a encontrar o número de intervalos de classes conforme segue. Na fórmula, a letra K representa o número de intervalos de classes que iremos encontrar e a variável N representa o número total de alunos, no caso, são 30. Utilizando uma calculadora científica, calcule o valor de log de 30 e depois multiplique por 3,3 e, finalmente, some com 1. Acompanhe essa resolução conforme o nosso quadro. O resultado é que temos 5,8 classes. Arredondando, vamos utilizar 6 classes, ok? No quarto passo, vamos calcular a amplitude de cada classe. Para isso, vamos dividir a amplitude total pelo número de intervalo de classes. Assim, encontramos 0,833. Então, por conveniência, vamos arredondar para uma unidade. Assim, a tabela de frequência terá 6 classes e cada classe terá a amplitude de uma unidade. Neste quinto passo, vamos montar finalmente nossa tabela. Para isso, o pesquisador escolhe um ponto de partida. No caso, vamos definir o limite inferior como sendo de 4 unidades. Se a amplitude de cada classe é de uma unidade, então temos 6 classes conforme a tabela exposta. Para cada intervalo de classe, temos que consultar a tabela anterior, em formato de row, e verificar quantas notas se encaixam em cada intervalo de classe. Por exemplo, na primeira faixa, temos que colocar quantas notas aparecem entre 4 e 4,9. Consultando então a tabela organizada em ordem crescente, observamos que temos apenas 2 notas. São elas 4,5 e 4,7. Então, temos apenas 2 notas. O intervalo de classe vai de 4 até 4,9, porque a gente não conta o 5 final aqui. É aberto, o intervalo aberto em 5. Agora, devemos continuar esse processo para os demais intervalos de classe.
No exercício 2, vamos construir um gráfico de setores. Exercício 2. Dada a distribuição de frequência variável discreta, que representa o gênero dos funcionários de uma empresa, construa o gráfico de setores. Gênero dos funcionários. Para construirmos um gráfico de setores, também chamado tradicionalmente de gráfico de pizza, o primeiro passo é calcular quantos graus cada setor deverá ter. Para isso, apenas vamos criar uma outra coluna em nossa tabela e calcular o grau de cada setor. No caso do gênero masculino, multiplicamos 360 graus por 41 e obtemos um setor igual a 148 graus. E no gênero feminino, encontramos 212 graus. Não esqueça que a soma total dos graus deve ser igual a 360 graus, ok? No segundo passo, precisamos de um transferidor para marcar os primeiros 148 graus para o gênero masculino. E depois, o restante do círculo terá 212 graus que se referem ao gênero conforme o gráfico exposto. Neste exercício 3, vamos construir um gráfico chamado histograma. Exercício 3. Construa um histograma das idades dos funcionários de uma certa empresa, conforme a tabela a seguir. Antes de tudo, vamos lembrar que um gráfico chamado histograma é formado por um conjunto de retângulos justapostos, cujas bases se localizam sobre o eixo horizontal, de tal modo que seus pontos médios coincidam com os pontos médios do intervalo de cada classe. Então, conforme temos em nosso gráfico, temos na linha horizontal todas as idades em faixa de intervalos de classe, e na linha vertical, a variação de cada intervalo de classe. Por exemplo, é fácil verificar através do retângulo em azul que temos 7 funcionários que trabalham nessa empresa entre 25 e 32 anos, e que corresponde a 35% de todos os funcionários da empresa. Bem, chegamos ao final das resoluções dos exercícios e gostaria de elogiar sua dedicação aos estudos e também de lembrar que para fixar os conteúdos você deve continuar praticando. Uma boa dica é reservar um tempo para refazer os exercícios resolvidos que estão na parte teórica, além das atividades práticas propostas, ok? Até mais e bons estudos!